E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente por aqui. Eu nunca fiz antes um Lidos do Mês e começo aqui em novembro de 2025 falando das minhas leituras todas. Foi um mês que eu li bastante até, eu achava que não ia dar tanto, escopo é ótimo. Por que eu falei essa palavra? Não achei que ia render tanto. Mas foi um mês que eu já fiz algumas resenhas, elas já estão postadas, eu vou avisar quais que já tem, quais que ainda vão ter. Mas tem coisa aqui que não vai entrar pro canal e por isso que eu tô fazendo esse novo formato. Isso vai ser cada vez mais constante, eu ter leituras que eu não vou fazer vídeos mais longos comentando detalhes sobre a trama, os personagens, a estrutura do livro. Eu vou fazer cada vez menos, na verdade, eu acho. Então, vocês vão me ver fazendo mais lidos do mês. E aí, é isso. Pra você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor. Curta o vídeo, comente alguma coisa também. Isso me ajuda demais. E vamos começar, então, recapitulando as leituras. Tá em ordem alfabética. Então, vamos começar com A Parede, da Marlen Haushofer, que foi o meu primeiro livro do meu clube do livro, o Dream Club. O próximo livro, inclusive, gente, ele se chama Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, um livro da editora Fósforo, de uma autora sul-coreana que fala sobre o luto da mãe. Ela também vai tratar sobre uma questão de um apego, de um afeto que vinha da comida que essa mãe fazia. Ainda não li o livro, é a minha próxima leitura, inclusive, mas o encontro vai ser de 8 de janeiro de 2026. Os encontros são online, na primeira quinta-feira a cada 2 meses. Eu não queria fazer um formato em que a pessoa se sentisse muito pressionada para ler um livro por mês. Eu quero que o mundo tenha menos pressa, vamos desacelerar. Então eu decidi fazer esse clube do livro que fosse de 2 em 2 meses. E esse é o próximo livro, gente. Para quem tiver interesse, me chama aqui no WhatsApp. Assim, no WhatsApp vocês não têm meu número, né? Mas pode me chamar no Instagram também. Onde der para me chamar, me chama que eu dou os recados, eu aviso como que faço para participar. Mas o A Parede foi um primeiro encontro muito legal. A Parede é sobre uma mulher que ela tá num chalé. Ela vai estar lá de boa, ela vai estar com a prima e com o marido da prima. Eles uma hora vão lá pra cidadezinha, de repente eles não voltam e ela vê, essa mulher, que ela está sozinha no meio do nada e que na realidade isso vai durar um tempo e ela vai ter que aprender a sobreviver sozinha. Assim, tem uns animais com ela também vai ter essa relação com a natureza selvagem e com a natureza ao redor também. Então é algo bem interessante, é uma ficção científica, tem um toque feminista. Eu já fiz um vídeo sobre, já tem a resenha lá, que ficou bem legal. Foi uma discussão muito boa no Clube do Livro, acho que as pessoas renderam bastante. É um livro mais complicadinho, ele tem um ritmo muito diferente, ele é bem devagar. Mas eu gostei, depois que eu acabei. Durante foi meio difícil, mas depois que eu acabei eu gostei e eu recomendo. O próximo livro, eu acabei de ler ele hoje, ele se chama A Trégua, do Mário Benedetti. Ele é o clube do mês de dezembro, do clube da Livraria Genipapo, pra quem é de BH. Esse livro, gente, me falaram que era bom. Me falaram que era maravilhoso, me falaram que era incrível. E aí eu falei, então vamos ver como é que é. É de um autor uruguaio, dizem que é um dos melhores romances da literatura latino-americana. E aí, a história é de um homem que ele já é um viúvo, ele já vai completar 50 anos. E nisso ele vai estar se aposentando. Lá no Uruguai eu não sei se a idade ainda é tão nova para se aposentar. Mas ele já está nesse processo. E ele já tá muito desacreditado, já tá vivendo a vida muito no automático, até que ele conhece uma querida que vai começar a trabalhar com ele e vai se apaixonar por ela. E ela só tem 24 anos, ele tem mais que o dobro da idade dela, mas eles vão viver esse negócio, que é basicamente uma trégua, não dá pra explicar muito bem sem dar muitos detalhes. Ainda vai sair uma resenha maior sobre ele, estou muito animado para falar sobre. Foi um livro que me surpreendeu, mesmo que me avisassem que era muito bom. Eu achei muito bem escrito, eu achei que foi surpreendente. E eu não vou falar mais porque eu ainda quero que vocês assistam a resenha completa, que vai sair no máximo em 2 semanas. Se ainda não tiver saído, não demora a sair quando sair esse vídeo. E aí, o próximo livro... e eu gostei e recomendo o A Trégua. Gostei bastante. Ainda estou processando algumas coisas, mas gostei bastante e recomendo sim.
Próximo livro, Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Já fiz a resenha com o meu amigo Valisson é ótimo, Alisson Valentim. A gente fez um vídeo que tem 1 hora só da gente falando desse livro, porque ele rende muito assunto. É sobre um assunto, inclusive, que é assim, como não falar de pessoas ricas, contando história, contando casos. E é o que o Michel faz aqui nesse livro, porque ele vai fazer uma pesquisa de doutorado em volta da vida dos endinheirados brasileiros, para entender como que eles lidam com essas riquezas, o que são os símbolos de poder, o que são as coisas de rico propriamente. Eu achei um livro bem raso, eu achei um livro que promete muito e não entrega quase nada. Achei o humor do livro ruim. Achei que tentar deboche é pra quem pode. E se você não sabe ser debochado e não sabe ser engraçado, é melhor você aprender de alguma forma, mas eu não sei ensinar. E eu acho que espero que alguém pegue essa inspiração desse grande tema que é o dinheiro no Brasil, que é um tabu, quer a gente goste ou não. Eu espero que saia mais material sobre isso, que seja mais bem embasado. Eu acho que a pesquisa aqui não está muito bem traduzida para literatura, entre aspas, não está bem traduzida para esse formato. E realmente não consegui gostar, mas tem quem está gostando. Próximo livro é o Louças de Família, da Eliane Marques, que foi recomendação do Paulo, da Livraria do Belas. Eu estou falando muito de livrarias hoje, mas graças a Deus, né? Esse livro ganhou o prêmio de melhor romance de estreia do Prêmio São Paulo de Literatura de 2024. Ele foi lançado em 2023 e é um livro que ele é mais complicado também. Ele vai ser sobre a Quandu, ela vai contar a história da família dela, do jeito que lhe é possível, porque é uma história de uma família preta, e a gente sabe, assim, é melhor que a gente saiba, né? Eu espero que você aí do outro lado saiba que existe toda uma questão da travessia do Atlântico, de como muitas famílias foram separadas durante esse período em que os africanos foram escravizados aqui no nosso continente, e como que foi toda essa adaptação, a questão da servidão doméstica, né? Toda essa história do Brasil está muito dentro desse livro, de uma forma que eu achei inovadora, em termos de linguagem, em termos de estrutura. Essas louças de família são uma metáfora desses cacos que vão sendo herdados e que a gente vai tentando se definir a partir dessas informações, que no caso essas memórias são ainda mais difíceis de aprender por causa de todo um contexto histórico de apagamento. Mas é isso, eu acho que eu já resumi bastante e essa é a próxima resenha que vai sair no canal. Então é por isso que eu tô mais assim, daqui 2 dias sai um vídeo disso, então vai assistir, por favor. E é um livro que eu gostei, que eu recomendo, e fiquei muito feliz de ver algo nessa temática que fosse bem diferente do que eu já tinha lido. Acho que ele realmente é desafiador. A maior parte das resenhas que eu li sobre ele era do tipo, que livro difícil. Mas eu tive muita impressão de que foi uma pessoa muito inteligente que escreveu isso aqui e tenho vontade de conhecer a Eliane Marques um dia. Próximo livro é o mais aleatório de todos. Esse aqui eu nem sei se vende, eu nem sei como que as pessoas têm acesso a isso. Eu ganhei por causa de um concurso de dança não, né? Mas tipo como é que chama? Workshop? Um projeto que eu tava lá e distribuíram isso, que é sobre saúde integral LGBTQIA+. São textos de um congresso municipal que teve aqui em BH sobre a saúde LGBT e tal. Muito interessante, por um lado. Eu gosto de ler coisas que são realmente fora do meu meio e total. Assim, LGBT é o meu meio, né? Mas eu digo, não é literatura, não é poesia, não é conto, não é crônica. E foi legal ver esses médicos tentando falar. Assim, é interessante ver como as pessoas estruturam de formas diferentes os discursos, os jargões de cada área. Foi interessante. Assim, eu ainda não acabei de ler, mas eu não quero falar sobre isso mês que vem, gente. Só faltam 2 textos. Tem alguns textos bem piores que outros, mas no geral eu acho tudo muito cuidadoso. É muito interessante ver a história da construção dessa saúde LGBT, né? A gente tem toda a história da AIDS, a gente tem toda a questão da despatologização da homossexualidade e da transexualidade. Isso é muito recente. Quando eu nasci... Calma, tô confundindo os anos.
Mas assim, acho que quando, sei lá, minha mãe nasceu definitivamente ainda era uma doença, considerada uma doença você ser LGBT. Então, né, é meio complicado pensar isso. Faz muito pouco tempo, gente, essas coisas. Existem questões de saúde mental também. Eu tô achando interessante, mas não é exatamente um texto palatável também, mas não é para ser. É um congresso de medicina, de profissionais da saúde, psicólogos e afins. Então, é um trem meio doido, mas tô lendo e tá legal. Tá legal, mas às vezes eu queria que fosse melhor escrito em termos de estrutura, mas é pedir demais. Próximo livro é o Tarântula, do Eduardo Alfon. Muitos livros da Autêntica Contemporânea por aqui. E esse livro foi fantástico. Esse livro aqui é sobre a história do próprio Eduardo, é uma autoficção. Já tem resenha no canal, inclusive, que ele vai falar sobre uma experiência que ele teve, que os pais mandam ele e o irmão para um acampamento na Guatemala. Eles que são guatemaltecos, mas eles moram nos Estados Unidos. Aí os pais mandam de volta um pouquinho só para falar assim: eu acho que vocês estão se afastando muito das suas origens, vocês precisam entender melhor de onde vocês vieram, e mandam para esse acampamento. E nesse acampamento, gente, acontece cada coisa, e num sentido muito grave, na verdade. Falando assim, parecia um pouco filme de sessão da tarde, mas na realidade é um livro bem pesado, ao mesmo tempo que ele vai reconstruindo esse evento da vida dele de uma forma que é uma autoficção que eu gostei. Eu acho que foge um pouco da convenção do que é autoficção, de como fazer isso, e achei estruturado assim maravilhosamente bem. Fiquei encantado. É uma escrita que dá vontade de se inspirar para escrever tal qual o Eduardo escreve. Estou muito curioso para ler outras obras dele. A questão da tarântula. Não é uma tarântula o animal, então quando você descobre o que é a tarântula, você entende melhor a gravidade do livro. E assim, achei muito bom. Eu espero que esse livro faça mais sucesso do que ele está fazendo. Eu espero que realmente ele alcance mais pessoas, porque eu achei, nossa, dos melhores do ano, com certeza. Próximo livro, eu peguei emprestado da minha mãe, é o Vira-Lata de Raça, a biografia do Ney Matogrosso, mas não é autobiográfico. Ele narrou uns episódios da vida dele para um outro escritor que eu esqueci o nome, mas eu dei de presente isso para minha mãe faz uns anos. E aí, eu até peço desculpa pra minha mãe, porque eu achei isso aqui muito ruim, gente. Mas muito ruim. Eu amo o Ney Matogrosso, eu amo a carreira dele, amo ele como artista. Mas isso aqui eu achei tão mal organizado, achei tão mal escrito. Assim, que livro repetitivo, num nível de você ler a mesma coisa 3 vezes numa página. A vontade que eu tive de reeditar isso aqui foi tão grande, e eu fiquei muito aliviado de descobrir que existem outras. Quer dizer, eu não sei quantas outras existem, não sei se é tantas assim, mas eu sei que pelo menos existe uma outra biografia do Ney que dizem que é muito melhor. E aí eu fiquei aliviado que exista isso, porque isso aqui, nossa, achei ruim com força, não recomendo de jeito nenhum. E assim, tirando as fotos, tirando o grosso da história, que não tem como você anular isso também, não sei o que aconteceu aqui. Adoro as fotos, adoro a vida do Ney, mas o livro em si achei muito ruim. Fiquei muito chateado, mas acontece. E o último livro de hoje, esse vídeo já tá ficando maior do que eu imaginava, é o Xamãs Elétricos na Festa do Sol, da Mônica Orreda. Eu acho, gente, também da Autêntica Contemporânea, um beijo. Esse aqui foi um dos mais difíceis de resenhar, de falar sobre, já tem a resenha no canal. Você pode ir lá conferir, por favor, porque foi muito difícil falar sobre um livro que é de um nível de alucinação que é difícil de você escrever. Não sei o quão mais difícil ou o quão mais fácil de ler, mas é sobre 2 amigas que elas vão para uma festa que é tipo uma rave que dura muito tempo e que vai todo mundo ficar drogado e muito doido, e vai ter uma música estranha, muito experimental, e vai ter essas viagens assim. É um livro que eu queria muito ter gostado mais. Eu acho que tem uma coisa experimental aqui, não só no sentido de toda a experiência, mas
é muito diferente. É muito diferente. Eu nunca li nada parecido. E eu já li muita coisa muito doida. Eu gosto de ler horror, eu gosto de ler. Como é que chama, gente? Surrealismo. Realmente não me incomoda. Então, isso aqui, algo não deu certo. Não consegui, de fato, adorar. Achei muito desconexo. De um jeito não interessante. Então. Foi essa experiência. Eu já fiz um vídeo maior tentando explicar o que, que aconteceu, porque isso aqui é muito diferente. Ainda lembro com carinho de algumas passagens, mas não consigo recomendar. E passou um tempo, eu achei que ia melhorar as minhas impressões, achei que elas iam mudar um pouco, mas na verdade não mudou muito não. Continuo com isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo dos lidos de novembro, essa caralhada de livro. Nossa Senhora! Quebra tudo e fica nisso, né? Acho que já deu. Então, um abraço e um beijo pra vocês. Em dezembro eu volto com lidos de dezembro. Eu gostei desse formato, foi legal falar sobre cada livro, reviver umas memórias. E é isso. Tem várias resenhas aí pra vocês conferirem. E um abraço e um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.